Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Josafá Oliveira, sou pastor do distrito de Benevides, aqui na região metropolitana de Belém. É um prazer estar com os irmãos participando deste dia maravilhoso de jejum e oração. Nós estamos com este projeto, estamos já estudando o livro Caminho a Cristo. Nós faremos o resumo neste momento do capítulo 9. Capítulo 9 tem o tema O Prazer de Testemunhar. Por que testemunhar é tão importante para o cristão? E um verdadeiro cristão não pode viver sem testemunhar. É isso que a senhora White trata aqui dentro deste capítulo tão maravilhoso. Bom, começando, gostaria de dizer que o maior problema do ser humano chama-se egoísmo. Este é o nosso maior pecado, a nossa tendência de nos centralizarmos no nosso próprio eu. E a senhora White começa o capítulo apresentando o testemunho de Deus, o Pai, o testemunho de Jesus Cristo e o testemunho dos anjos. Ela diz que Deus é a fonte de vida. Ele mantém o universo e sustenta todos os seus seres criados. E Deus, ele não vive para si mesmo. A natureza de Deus é totalmente contrária ao egoísmo. E o próprio Jesus Cristo, diz o texto, deixou o conforto do céu para tornar-se um ser humano, como nós, e morrer por nós. A senhora White fala na página 77, ela diz assim, o espírito do abnegado amor de Cristo é o espírito que domina o céu e é a própria essência da alegria que existe ali. É este espírito que os seguidores de Cristo deverão possuir para fazer a obra que lhes está confiada. Página 77. E quanto aos anjos, ela diz que os anjos se alegram em trabalhar pelos seres humanos caídos, trabalhar para a nossa salvação. Bom, então a primeira parte apresenta o testemunho de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho dos anjos. Na segunda parte, ela nos mostra por que nós devemos testemunhar. Então ela começa dizendo que aquele que nasceu de novo, ele tem naturalmente o desejo de levar Cristo a outros. Ela diz em outro lugar, em outro livro, que o verdadeiro discípulo já nasce no reino de Deus como um missionário. E ela desenvolve isto aqui no livro Caminho a Cristo, nesse capítulo. Lá na página 78, ela diz, no momento em que uma pessoa aceita Cristo em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que o seu Espírito produz, será impossível nos contermos. Se já provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Portanto, irmãos, não existe cristão verdadeiro sem ação, sem o trabalho de testemunhar, sem que ele esteja trabalhando para salvar pelo menos uma pessoa continuamente. Tá? Então, por que devemos testemunhar? Porque esta é a natureza, esta é a característica daquele que nasceu de novo. E segundo, o esforço para salvar outros nos faz coparticipantes da natureza divina. Que grande privilégio, irmãos. Olha, na página 79, ela diz, Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho e todo o trabalho de ministrar amor. Poderia ter empregado outros meios para realizar o seu propósito, mas em seu infinito amor preferiu tornar-nos cooperadores seus, de Cristo e dos anjos, a fim de que pudéssemos participar da bênção, da alegria e do enlevo espiritual que resultam
desse abnegado ministério, certo? Terceiro, o esforço para salvar outros resulta em bênção para nós mesmos. Desenvolverá nossa vida espiritual, tornar-nos-á fortes na oração, diz ela, far-nos-á buscar mais conhecimento de Deus e da Bíblia, fortalecerá nossa fé, trará verdadeira alegria e felicidade, banirá a preguiça e o egoísmo. E quarto, irmãos, quem não se exercita, definha e morre. Ela diz na página 80, os que desse modo exercitarem as graças cristãs hão de crescer e tornar-se fortes para o trabalho de Deus. Terão claras percepções espirituais, fé constante e crescente e maior poder na oração, diz ela. O Espírito de Deus, operando em seu espírito, despertará sagradas harmonias da alma em resposta ao contato divino. Os que assim dedicarem esforços abnegados ao bem de outros, estão certamente operando a sua própria salvação, certo? E 5, porque essa é a missão da igreja. A missão da igreja, Deus nos deu, Cristo Jesus nos deixou a missão de ir e pregar o evangelho, então devemos cumprir. E então somos devedores ao mundo, disse ela. E ela termina, irmãos, o capítulo mostrando como testemunhar por Cristo. Ela diz, primeiro, nós devemos usar os nossos dons, os dons e os talentos que Deus nos deu. Segundo, a responsabilidade é individual, nós não podemos transmitir para outros. Terceiro, devemos fazer com solidariedade, com nossas orações e enviando nossos recursos para a pregação do Evangelho ao mundo todo. E quarto, começando de onde nós estamos. Diz ela, não precisamos ir aos países pagãos, nem mesmo deixar o estreito âmbito de nosso lar, se é ali que está nosso dever, a fim de trabalhar para Cristo. Podemos fazê-lo no lar, na igreja, entre os nossos amigos e com quem entretemos relações comerciais. Então, nós podemos começar em casa, irmãos, e aí partir para aqueles que estão ao nosso redor, sem ansiedade pelos resultados, diz ela. Que capítulo maravilhoso, meus irmãos. Então, o meu apelo a você, que me ouve neste momento, é que você entregue a sua vida ao serviço. Sua vida espiritual vai crescer, você vai ser mais poderoso na oração e você vai ganhar almas para o reino dos céus, porque esta é a natureza de um verdadeiro filho de Deus convertido. Amém? Nós vamos agora ouvir um canto especial e depois eu gostaria de orar por todos vocês. Talvez exista uma luz em minha alma, talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem e por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Eu sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é este estranho ao seu lado? Não o despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber.
coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isto no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem saber. Anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam, protegem, esperam. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus a guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, deixa eu segurar, levá-lo a Canaã, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará, Ele guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus os guiará ao novo Nesse momento, nós vamos orar para que haja uma restauração no nosso meio do estudo da Bíblia, do estudo da Palavra de Deus, que nos traz poder, que nos traz comunhão com o Senhor. Antes de sair para testemunhar, nós precisamos ter comunhão com Deus e com Sua Palavra. Portanto, irmãos, onde você está, una-se comigo em oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós somos teus filhos, fomos chamados para uma tarefa grandiosa, que é a tarefa de expandir o teu reino, de levar o evangelho ao mundo para que muitas pessoas sejam salvas. Mas sabemos, Senhor, que nós não podemos fazer isso sem comunhão contigo. Portanto, Senhor, restaura, ajude-nos que nossa comunhão seja restaurada, que possamos amar diariamente o estudo da Tua Palavra, que ela possa ser alimento para a nossa alma, que ela possa nos trazer poder vivificador, que transforme a nossa vida e transforme a vida dos outros que estão ao nosso redor. Que a Tua paz esteja conosco. Continua, Senhor, nos abençoando neste dia maravilhoso de jejum e oração. Nós te pedimos no santo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como ministrar um estudo bíblico? Falar de Jesus para outras pessoas é um privilégio.
Aqui estão algumas dicas que você deve considerar ao estudar a Bíblia de forma sistemática com alguém. Inicie sempre com uma oração. Recapitule o assunto anterior de forma breve. Esclareça possíveis dúvidas. Faça uma boa introdução do tema do dia. Deixe o aluno participar com perguntas e com a leitura dos textos bíblicos. Deixe claro que é a Bíblia que ensina. Leia a pergunta e ajude seu aluno a encontrar os versos bíblicos. Mantenha o foco no tema do dia. Não interrompa as pessoas enquanto elas falam. Ressalte os benefícios de seguir a Jesus. Se houver muitas crianças, leve alguém para instruí-las. Apresente as doutrinas de forma lógica e progressiva. Jamais critique a crença ou religião de seus alunos. Nunca estude sozinho com uma pessoa do sexo oposto. Use ilustrações e experiências para clarificar pontos difíceis. Elogie o progresso do aluno em seu aprendizado. Convide um pastor ou obreiro bíblico para participar de um estudo. Fique dentro do tempo recomendado, 30 a 45 minutos. Desenvolva um relacionamento amigável com seus alunos. Convide seus alunos para participar das atividades da igreja. Providencie uma cópia da lição para o próximo estudo. Reafirme o dia e a hora do estudo seguinte.